Bem-vindo ao nosso canal. Hoje nós vamos falar sobre um assunto que é tabu para muita gente, um assunto que ninguém gosta de estudar, mas um assunto importante com certeza dentro da escatologia bíblica. Nós estamos falando sobre a ira de Deus. Ninguém gosta de falar sobre isso, tem medo de falar sobre isso, mas a Bíblia tem dezenas e dezenas de textos bíblicos que falam sobre isso. O que a Bíblia quis dizer ou quer dizer sobre esse assunto? O que nós podemos aprender com a palavra de Deus sobre esse assunto? Para nós entendermos corretamente esse assunto, nós temos que ligá-lo a um outro tema, que é a misericórdia de Deus. Esses dois temas, a misericórdia de Deus e a ira de Deus, caminham juntos. E para entender um deles, nós temos que entender também o outro. Então nós vamos falar sobre esses dois assuntos. Primeiro, nós vamos começar falando sobre a misericórdia de Deus. O primeiro texto que nós vamos ler está lá no Salmo 145, versos 8 e 9. A Bíblia diz assim: bondoso e compassivo é o Senhor, tardio em irar-se e grande em misericórdia. O Senhor é bom para todos, e as suas misericórdias permeiam todas as suas obras. Note que aqui a Bíblia chama a nossa atenção para o fato da bondade e misericórdia de Deus para com todas as pessoas. E quando a Bíblia diz todas, são todas mesmo, inclusive aquelas que não creem, aquelas que descreem, aquelas que blasfemam de Deus, inclusive essas pessoas. Se nós analisarmos bem na prática, nós vamos ver que Deus é bom para todas as pessoas, em certo sentido. Por exemplo, o ar que nós respiramos, Deus dá para todas as pessoas. O sol também Deus dá para todas as pessoas. A chuva, tanto aqueles que creem como aqueles que não creem, recebem a chuva de Deus. Então, há muitas bondades, digamos assim, há muitos dons e presentes que vêm de Deus, que servem para todas as pessoas. E as suas misericórdias, diz aqui o texto, permeiam todas as suas obras. Isso é muito bom sabermos disso. A palavra misericórdia na Bíblia, ela é a tradução do hebraico hesed. O que significa hesed? Hesed, para nós explicarmos essa palavra, nós vamos utilizar aqui uma referência da Bíblia, da tradução em inglês, King James. A King James traduz pelo menos 29 vezes a palavra hesed, o hebraico hesed, como bondade amorosa. É exatamente isso que quer dizer a palavra hesed. É muito mais do que só bondade, é uma bondade amorosa. É como se fosse uma bondade ao quadrado, ou um amor bondoso. Enfim, são duas qualidades que se encontram nessa palavra e a tradução fica melhor assim. Ela aparece, nessa palavra hesed, aparece dezenas e dezenas de vezes no Antigo Testamento. E como nós vimos aqui, algumas dessas vezes na King James é traduzido como bondade amorosa. Na maioria das outras traduções, essa palavra hesed é traduzida como misericórdia, inclusive nas nossas traduções aí em português também. Um outro salmo que nós podemos ler agora, o Salmo 78, diz assim: ele, porém, que é misericordioso, perdoa a iniquidade e não destrói. Muitas vezes desvia sua ira e não desperta toda a sua indignação. Então, é interessante quando nós fazemos um estudo desse na Bíblia, nós percebemos que a palavra misericórdia muitas vezes está associado a outra palavra ira. Essas duas palavras caminham juntas, porque elas se complementam, são dois lados de uma mesma moeda, dois lados do caráter de Deus. E para você entender um, você tem que entender o outro. Esse texto aqui diz que Deus perdoa o pecado e não destrói. O perdão, com certeza, é uma das características da bondade amorosa de Deus. Quantas vezes nós, pecadores, caímos, erramos, e às vezes erramos feio ainda, erramos com coisas que nós sabemos que é errado,
mas mesmo assim, quando nos arrependemos e vamos a Deus, nos humilhamos, Ele perdoa, como diz a Bíblia. Isso faz parte da misericórdia de Deus, né? Louvado seja Deus, porque o perdão de Deus está disponível para todas as pessoas. Um outro salmo aqui, o Salmo 30, verso 5, diz assim: porque a sua ira dura só um momento, mas o seu favor dura a vida inteira. Que comparação fantástica é essa, não é? Imagine, se nós fôssemos representar num gráfico, nós colocaremos a misericórdia de Deus bem grande, como você vê aí, e a ira de Deus bem pequena. Porque é isso que a palavra de Deus diz para nós. Repetindo o verso, a ira de Deus dura só um momento, mas o seu favor dura a vida inteira. Então, graficamente falando, seria isso que nós estamos vendo na tela aí. Uma outra passagem muito interessante está lá em Miqueias capítulo 7. O profeta Miqueias, ali no capítulo 7, diz assim: o Senhor não retém a sua ira para sempre, porque Ele tem prazer na sua misericórdia. Ele voltará a ter compaixão de nós, pisará aos pés as nossas iniquidades e lançará todos os nossos pecados nas profundezas do mar. Eu não sei se você já se deparou com esse verso do profeta Miqueias, mas esse é um verso assim extremamente interessante. Interessante porque ele mostra para nós que o perdão de Deus é tão grande, tão completo, que comparativamente é como se ele lançasse todos os nossos pecados nas mais profundezas do mar, nos lugares mais profundos do mar. Nós não precisamos nos preocupar realmente. Quando nós pedimos perdão, a bondade amorosa de Deus, o seu recede, sua misericórdia, faz com que Ele lance todos os nossos pecados nas profundezas do mar. E simplesmente ninguém pode buscar esses pecados. Esses pecados não podem mais ser contados e nem contabilizados, porque Deus dá um fim neles, na verdade, Deus dá um fim neles. Bom, eu não sei se você sabe, mas o local mais profundo do mar que se conhece é conhecido como a Fossa das Marianas. Fica lá no Oceano Índico, está localizado ali justamente entre o Japão e a Nova Zelândia. A Fossa das Marianas, o ponto mais profundo da Fossa das Marianas, detectado pelo homem até agora, está aí marcado na tela, é de 11.034 metros, ou seja, 11 quilômetros abaixo da superfície do mar. É muita coisa, realmente é um local assim que praticamente impossível de ir. Para não dizer que é impossível, 3 pessoas já conseguiram ir nesse lugar, e eu já vou explicar já quem são. Vou falar para vocês quem são essas 3 pessoas que já foram até o fundo da Fossa das Marianas. Aqui do lado direito da tela você observa um gráfico para nós compararmos mais ou menos o que significa esses 11 quilômetros para baixo da superfície do mar, não é? Lembrando a todos que o Monte Everest, por exemplo, o Monte Everest, ele poderia, pela sua altitude, ele poderia caber, se fosse possível colocá-lo dentro da Fossa das Marianas, e ainda sobraria um espaço, um pedaço, digamos assim, em termos de altitude, de profundidade. Se colocarmos toda a altitude do Monte Everest para baixo do mar, na Fossa das Marianas, ainda sobraria um espaço. Então, para nós vermos como que é profundo isso aí. E isso é só para nós lembrarmos que Deus diz que vai lançar nossos pecados nas maiores profundezas do mar. Bom, como eu expliquei para vocês, só 3 pessoas até hoje conseguiram atingir o fundo desse local aí da Fossa das Marianas. Em 1960, em janeiro de 1960, 2 tripulantes a bordo desse submarino que vocês estão vendo aí à esquerda, o Jacques Piccard, que ele é um engenheiro da Suíça, um engenheiro suíço, e também Don Walsh. Don Walsh era um marinheiro, um capitão da Marinha dos Estados Unidos.
E os dois embarcaram nesse submarino construído justamente para aguentar a pressão de 11 mil metros abaixo do mar, e eles atingiram aí o profundo dessa Fossa das Marianas, né, o local mais profundo. E depois aqui à sua direita você tem também, em março de 2012, esse feito foi repetido agora por James Cameron, o cinegrafista americano, aquele que produziu o filme Titanic. E depois de ele produzir o filme Titanic, ele ficou empolgado com essas aventuras aí subaquáticas, e ele resolveu então patrocinar esse submarino aí que vocês estão vendo, e ele também conseguiu descer lá na Fossa das Marianas, 11 quilômetros abaixo da superfície do mar. Os únicos que conseguiram essa façanha de descer tão profundo assim. Agora, voltando ao texto da Bíblia que nós lemos, Deus promete que vai lançar nossos pecados, uma vez perdoados, nas profundezas do mar. Vocês já pararam para pensar na bondade amorosa de Deus em fazer isso? E é lógico que nós demos aqui apenas um exemplo da Fossa das Marianas, mas não quer dizer que os nossos pecados estão lá. Até porque eu acredito que deve existir algum outro lugar mais profundo do que esse. Porque se Deus diz de forma assim metafórica, né, simbólica, que vai lançar nossos pecados nas profundezas do mar, não pode ser um lugar como a Fossa das Marianas, porque ali 3 pessoas já foram ali. E eu acho que Deus estava falando de um lugar mais profundo ainda, um lugar que ninguém pode resgatar pecado de ninguém. A bondade amorosa de Deus é muito grande. É para mostrar que quando Ele perdoa mesmo. Não é verdade? Bom, um outro verso que nós podemos ler na Bíblia sobre esse assunto está lá no livro de Naum, o profeta Naum, capítulo 1, verso 3, diz assim: o Senhor é tardio em irar-se, mas grande em poder e jamais inocente ou culpado. Então, o Senhor é tardio em irar-se. Note que todas as vezes que a Bíblia fala sobre a ira de Deus, ela vai falar sobre a ira de Deus de modo limitado. A ira de Deus não passa de um momento. O Senhor é tardio em irar-se. Por quê? Porque em comparação com a misericórdia ou com a bondade amorosa de Deus, não tem comparação. São muitas as bênçãos, o cuidado, o próprio perdão que Deus oferece para nós, a ponto de mostrar que a ira de Deus ela é limitada em comparação da misericórdia de Deus. No livro de Lamentações, de Jeremias, capítulo 3, nós encontramos aqui essa pérola das Escrituras que muitos de vocês conhecem. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se a cada manhã. Olha que maravilha sabermos que as misericórdias de Deus, elas nunca acabam, do ponto de vista de que Deus sempre espera, sempre busca os seus filhos, Ele sempre está de braços abertos para receber aqueles que voltam a Ele. E aqui diz esse texto que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Renovar-se a cada manhã, isso aqui lembra muito o nascimento do sol. Assim como o sol nasce a cada dia, assim também a misericórdia de Deus se renova a cada dia em nossa vida. Isso quer dizer o seguinte: nós devemos viver um dia de cada vez. Um dia de cada vez. Se hoje não foi um bom dia por alguma razão para você, não se preocupe. Amanhã será um novo dia. E ao você acordar amanhã, você deve acordar com esse pensamento, que a misericórdia de Deus está se renovando na sua vida. Deus está te dando uma nova chance, um novo dia. Não desperdice essa chance. Acorde pensando em Deus, acorde querendo buscar a Deus, colocar Deus em primeiro lugar na sua vida, e não deixe a bondade amorosa de Deus de lado, porque bem grande e de forma maravilhosa Deus tem um plano para cada um de nós, não é? Bom,
O último texto que eu gostaria de citar dessa primeira parte então do nosso estudo está lá no Salmo 136. Você já observou que o Salmo 136 inteiro fala sobre a misericórdia de Deus? Existe um salmo inteirinho na Bíblia para exaltar a misericórdia de Deus, essa bondade amorosa de Deus, porque a sua misericórdia dura para sempre. Esse é um refrão que é encontrado em todos os 26 versos desse capítulo. Repete 26 vezes nesse capítulo, porque a sua misericórdia dura para sempre. É uma metáfora, digamos, é uma ilustração, são palavras que servem de ânimo para nós sabermos que temos a certeza de que Deus sempre vai muito mais além do que nós podemos pensar ou imaginar. Portanto, amigo, eu queria desafiar você agora nesse minuto, nessa primeira parte desse vídeo, sobre esse assunto da misericórdia e a ira de Deus. Eu queria desafiar você para que você aceitasse a misericórdia de Deus na sua vida mais uma vez. Essa bondade amorosa que não tem fim, é incomparável. Não há nada, talvez no nosso mundo humano, né, na nossa esfera humana, com a qual nós possamos comparar essa bondade amorosa de Deus. Ela, como diz a Bíblia, se renova a cada manhã e não tem fim, não é? Agora, no próximo vídeo, nós vamos ver sobre a ira de Deus e vamos ver como esses dois assuntos se complementam.